O É Cultura está de volta. Ontem falamos aqui no estúdio sobre performance, a arte rebelde, com Fábio Salvati, lembra? Hoje a gente estende o assunto com foco na arte burlesca. Esta arte que surgiu no século XVII e tem origens no teatro de estilo comédia dell'arte. E se expandiu aí pelo mundo, com o decorrer dos anos ganhou características peculiares. Adquiriu formas distintas porque se misturou com outras artes e cada artista dá seu toque especial. Às vezes ficando só no âmbito comercial e outras partindo para outra margem. Georgia Conceição é Miss D, performer e pesquisadora de burlesco, que direcionou a carreira para este universo e a gente começa o papo agora. Tudo bem, Georgia? Olá, tudo bom, Iria? Tê-la aqui, que coisa boa. Obrigada. Olha só, nunca se falou tanto sobre o corpo feminino, né? Sobre o poder de transformação social, esse empoderamento que se discute tanto, e que é, digamos, o objeto principal da arte burlesca. Mas desde que mundo é mundo, o corpo feminino sempre teve um foco muito especial, né? Se fala da comédia dell'arte, mas acho que isso começou muito antes. Conta pra gente um pouco sobre essa ideia. Olha, a gente tem que pensar que a mulher em cena era proibida, né? Até o século XIX, praticamente, nos teatros oficiais, digamos assim, né? Tinha mulher em cena no teatro, mas em teatros underground, sempre. A comédia dell'arte é um deles, mas isso desde trupes gregas, romanas, de mulheres. As mulheres não atuavam nos festivais, né? Então, elas tinham suas próprias trupes de danças exóticas e de atuações performáticas. E essa é uma tradição antiquíssima. Mais do que a gente pode pensar, então. Sim, sim. Essa questão de quando realmente se institucionalizou, assim, não, ok, a gente entende, absorve como arte, aceita. Na verdade, no Brasil ainda é bem pouco conhecido, né? O burlesco nesse formato que a gente conhece, que tem esse imaginário, um pouco do striptease, das danças sensuais exóticas, é americano. Ele começou em Nova York no finalzinho do século XIX, assim. Mas ainda não é realmente aceito como arte, fica numa coisa de preconceito. Bem, será que isso é só uma coisa sensual? Mas como é político? E eu acho que o burlesco ele é muito político, justamente por partir do pressuposto que a gente tem a nossa voz aqui, a nossa voz como mulheres, né? É claro que também tem burlesco feito por homens, mas o ambiente do burlesco é um ambiente feminino, digamos assim. Homens também se dedicam a essa arte, assim, com o mesmo afinco? Sim, tem vários performers. No Brasil tem um performer maravilhoso que se chama Sete de Ouros, Marcelo Dávila. Tem alguns outros começando, eu encorajaria os meninos a fazerem, porque é muito bacana. Mas o ambiente e o sistema pensado é mais feminino, né? Não, tanto que o apelo do corpo, ele não é um apelo comercial no sentido de um padrão estético. Cada pessoa expressa o seu eu, né? No burlesco, e isso é que é legal. Como que é, assim, em termos práticos? Você tem muitos acessórios, isso é uma coisa muito peculiar da arte. Sim. Você desenvolve, acredito que cria para si mesmo, para expressar aquilo que você quer. Existem pessoas, como a gente até conhece alguns clipes aí famosos, né? A Cristina Aguilera fez um tempo atrás, foi um sucesso, se utilizou dessa linguagem para um viés muito pop, comercial. Sim. E tem pessoas que questionam isso socialmente, dentro do político. Como que em termos práticos isso acontece, Georgia? Pensando que é no corpo dessa sensualidade que você está falando. Nossa, isso está tão longe da gente, porque a gente não tem esse universo da indústria nesse sentido ainda, né? Mas eu acho que a partir do momento que a tua persona burlesca nasce, ela já nasce dizendo aquilo que ela vai se fortalecendo de acordo com aquilo que você quer dizer. Porque é um pouco diferente do teatro, por exemplo, e aí é diferente da Cristina Aguilera ou de qualquer outra comercial que tenha se apropriado da linguagem, não é um personagem, é você em seu estado de burlesco. É isso que eu quero saber, como se desenvolve, como que você provoca isso em uma pessoa, quando você está ministrando um curso,
esse ambiente burlesco? Você traz da própria pessoa, você faz com que ela reflita, você provoca, como que é? Nos meus workshops, por exemplo, eu sempre trabalho a partir do que a pessoa já tem. E o mais legal é que a pessoa pode ter qualquer experiência anterior. Ela pode até não ser artista. Muitas das pessoas que começaram burlesco no Brasil recentemente, que estão aí começando suas carreiras, não eram atores de teatro ou bailarinos. Eram pessoas que curtiam a noite ou queriam dizer alguma coisa e não sabiam o quê, mas que viram no burlesco essa potência de expressão. Então... Bom, e onde os profissionais do burlesco estão? Então, eu tenho, assim, a gente começou a organizar um movimento, eu digo alguns artistas que a gente foi se conhecendo, assim. E a gente costuma dizer que a gente é a família tradicional brasileira burlesca. Olha só, que ótimo. Assim, umas 8, 10 pessoas em São Paulo, eu em Curitiba, tem alguns no Rio, a minha sócia, a Isabel Chavarri, a Delírios Fênix está no Rio. A gente tem um festival de burlesco no Rio. Então, assim, ainda está centrado Rio, São Paulo, algumas cidades, mas a gente tem certeza, Brasília também tem um festival e alguns artistas lá. Eu tenho certeza que existem outros artistas fazendo isso e que não sabem que estão fazendo isso. Tá. Mas essa é a nossa busca também, de educar outras pessoas, formar outros artistas e ir espalhando esse glitter pelo mundo. Bom, você se formou como direção, né, na FAP, na Faculdade de Artes do Paraná, e depois mestrado, doutorado, enfim, e direcionou tua carreira para esse ambiente. Toda a tua base já vinha do teatro e eu acompanhei vários espetáculos, né, na Companhia Silenciosa, enfim, que já estava apontando para esse lugar. O que te despertou, assim, te deu o start para falar, não é isso? O teatro te interessa hoje em dia com a mesma força de que arte burlesca? Não. Sendo bem sincera, não. Mas eu gosto da potência da encenação. Teatral. Eu gosto, óbvio, eu vou assistir teatro, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer hoje em dia. Eu prefiro falar por mim mesma, é um pouco diferente. Mas, enfim, eu acho que o mestrado também me ajudou a refletir que eu era realmente uma artista burlesca. Foi bem engraçado, mas eu consegui escrever sobre isso, né? Chama-se A Burla do Corpo, a minha dissertação. E ela deu origem a um projeto que eu aprovei pelo Itaú Rumos Cultural, né? Programa Rumos Itaú Cultural, que chamava Burla, Divergências, Contrastes e Outros Carnavais, que envolvia várias etapas e que tudo foi registrado e agora vai virar um filme. Pois é. 4 etapas desse projeto, né? Isso. Como foi o desmembramento? Quais são essas etapas também? Foi, primeiro, tentar fazer um mapeamento de quem está fazendo burlesco no Brasil. E daí surgiu a família burlesca, que a gente foi se conectando de uma reunião que eu consegui fazer em 2013, 2014 com esse pessoal. Aí eu convidei a Julie Atlas Mills, que é uma estrela do burlesco americano e internacional, para ser tipo a minha... Eu nunca tive professor, né? Então, eu tinha tido um workshop com ela rápido no Rio de Janeiro e eu convidei ela para ser... Tipo, para estar comigo nesse projeto e para eu fazer uma residência com ela em Nova York, até para entender mais como é que era esse burlesco, não no intuito de absorver o que é o burlesco americano e copiar, mas justamente fazer esse intercâmbio cultural. Porque eu acho que o burlesco que a gente faz no Brasil, ele é antropofágico. É diferente. Mas a gente tem muito a aprender com elas também pela rotina, E aí eu fui para Nova York, trabalhei com ela e com a Dirty Martini, que era minha ídola. Que ótimo. Aí depois eu trouxe elas para o Brasil, a gente criou uma peça aqui, em residência no Rio de Janeiro, e apresentou no Rio e em São Paulo. A peça tem direção minha, mas a criação foi coletiva junto com elas. E também tinha a Areta Sadiq, que é uma drag queen maravilhosa do Rio, que mora em São Paulo. E a Delírios Fênix, que é minha parceira do festival, e nós temos burlesco. Então, foi um projeto que foi crescendo, assim. E a última etapa
quer dizer, ainda tem um site que vai ser lançado para conectar esses artistas do Brasil e para a gente começar a ter um ambiente para se encontrar online. Ainda não está pronto, mas já sai. E o filme... Pois é, conta um pouco desse resultado desse processo todo. Eu convidei a diretora Mariana Bley, que é uma jovem diretora do Rio também, que, coitada, foi lá atrás da gente o tempo inteiro, não tinha um roteiro prévio, era o que ia acontecendo. E agora, ela tem vários prêmios de fotografia, ela é uma diretora super talentosa. Agora a gente está no processo de entender o que é o roteiro desse filme juntas. Nossa. E aí editar. Então, tudo, porque foi um processo inverso, foi um work in progress, né? Não teve um roteiro prévio, o roteiro foi a vida acontecendo, esse intercâmbio, às vezes um choque cultural, às vezes a dificuldade de comunicação, porque meu inglês ano passado não estava tão bom quanto ele está agora. Olha só, também tudo faz parte, acaba sendo absorvido no processo. Isso é a burla daquilo que a gente é. A burla, ela vai criando estratégia, a gente vai se modificando a partir da burla dos padrões. A gente vai conseguir ver isso no documentário. Vai, espero. Legal. Olha só, você fez uma participação muito interessante numa minissérie, não foi? Que eu vou ter que perguntar, porque as pessoas querem saber. Que você, como é o nome mesmo da minissérie da Rede Globo? Ligações Perigosas. Que você quer, fazer um número com uma cobra muito grande. Conta um pouco como foi essa experiência, porque é um contato incrível. Você já tinha experimentado? Não. Porque dançar, fazer uma ação C, né? E ainda com uma cobra que pesava muito, como você falou. Tinha 20 quilos. Na verdade, eu achei legal o convite, porque eu achei que eles estavam querendo realmente ir na raiz dessa arte. Eles queriam construir um cabaré anos 20 e eles estavam procurando uma performer que dançasse com a cobra e que não fosse uma modelo dançando com a cobra, que fosse realmente uma artista burlesca e fora desse padrão mais comercial do corpo da TV. Isso eu achei fantástico. Sim. Aí por isso eu aceitei. Eu falei, não, beleza, vamos lá compor esse cabaré. Uma parte interessante que o burlesco trata disso, né? Como você falou, não tem padrão fixo. Não, nenhum. Ele absorve, ele aceita, ele alimenta todas as pessoas, não tem limites, né? Não Isso é tem uma coisa limite, muito bacana. Pessoas com deficiência física, pessoas de todas as cores, classes. É democrático de fato. É o lugar da pluralidade. Legal. E é assim que tem que ser. Quando Legal. você começa a ter esses shows comerciais que se dizem burlesco, todas as meninas são iguais fazendo a mesma coreografia, desconfie, isso não é burlesco. Desculpa, te cortei, me conta lá da tua experiência. Então, aí eu aceitei, mas eles falaram assim, a gente precisa de uma pessoa que tem experiência em dançar com uma cobra. Eu falei, não, eu tenho. Mentira, não tinha. Eu tinha pego já numa cobra, de uma performer dos Estados Unidos, né, nesse intercâmbio que eu fiz. E eu tinha amado, porque uma das minhas referências é a Luz del Fuego, né? Sim, maravilhosa. Brasileira, uma das nossas lendas do burlesco. Ninguém chama ela assim, mas ela era uma performer de burlesco. E dançava com 2 cobras, para quem não sabe, né? 2 jiboias. E eu falei assim, Luz del Fuego é agora, então vamos lá. E a experiência foi interessante, foi legal. A cobra realmente ela era muito pesada, eu ensaiei com ela um dia antes. Quando eu peguei, eu falei... Ui! 20 quilos ela tinha, mas ela era linda, uma pitão enorme. Assim, não, a cena chamava Galak. Galak, demais, Eu tive uma experiência parecida, mas ela era bem menor com o diretor aqui de Curitiba. Mas ela era menorzinha e realmente apaixonante quando você pega. Essa conexão com o animal é muito legal, né? Eu adoro animais, então. Bom, a gente tem uma triste perda para o país hoje, que com certeza deve ter sido uma referência para você, não é? É o Que Maravilha. Sim, são as minhas 2 grandes
mães burlescas, assim, é o que é luz, né? E realmente é uma tristeza, mas eu tenho certeza que ela vai continuar fazendo o que ela faz aí, onde ela estiver. Tá certo. Bom, para acompanhar pelo Facebook a gente fica sabendo todas as coisas, não é? Eu tá tenho certo. a minha página Miss D, né? Lá eu publico workshops, shows, venda de pastes. Que, aliás, tem aqui, aliás, para quem não sabe, olha lá, ela trouxe aqui é um paste. Close no pastes ou mamileiras. Né? Qual é a câmera? Olha lá. Aqui, ó. Bacana. São aqueles da Elvira. Todo mundo conhece assim. Muito bom. Perdemos na madrugada de hoje a singular Elke Maravilha aos 71 anos no Rio de Janeiro. Ela estava havia quase um mês internada devido a complicações decorrentes de uma cirurgia para corrigir uma úlcera. Elke nasceu na Rússia e chegou ao Brasil ainda criança com os pais. Começou a trabalhar como modelo e manequim aos 24 anos. A carreira na televisão incluiu novelas, filmes e peças. Ficou conhecida do grande público por integrar o júri do programa de calouros de Silvio Santos, uma jurada generosa que estimulava os candidatos a nunca desistirem. A artista estava recentemente em turnê pelo país com o espetáculo Elke Canta e Conta, onde partilhava a própria história desde sua infância na Rússia até seus inúmeros casamentos e a vida como artista. Vamos sentir saudades desta figura irreverente que conquistou os brasileiros com uma alegria contagiante e uma extravagância sem igual. Encerramos a cultura por aqui. Amanhã tem mais, 7 horas da noite. Eu te espero. Suas sugestões você já sabe. Mande para o nosso programa, para o nosso e-mail que está aí, tá certo? Beijo, tchau.